Amém ou não amém? Amém. Que bonito, que abençoado. Devemos deixar tudo no altar. Estamos vivendo um tempo muito difícil, muitas pessoas machucadas por causa da pandemia, pessoas enlutadas, algumas ansiosas, outras com medo. Uma situação que não se define. A Europa alardeia de novo um índice altíssimo de infecção, de pessoas infectadas, de índice de transmissibilidade todos os dias. A Alemanha vem batendo recorde nesse sentido, e a gente tem que deixar tudo no altar, deixar nas mãos de Deus. Na terça-feira que vem, próxima semana, a igreja começa um congresso. Teremos cada dia um psicólogo ou uma psicóloga, e será uma abordagem, evidentemente, nós estamos com uma abordagem no campo da psicologia, como se você fizesse uma terapia durante uma semana inteira, falando sobre ansiedade. Na terça-feira, a irmã Lúcia, a doutora Lúcia, estará aqui, esposa do executivo da nossa convenção, coordenador geral da Convenção Batista Brasileira, o pastor Sócrates, e ela estará aqui. Ela passou por um momento terrível, os irmãos devem lembrar. Nós orávamos incessantemente pela vida do pastor Sócrates, e eles estarão aqui na terça-feira abrindo o congresso. Na quarta-feira, a Lecimar estará falando sobre estresse. Também é psicóloga, mestrada em psicologia, estará aqui falando. Não é porque minha esposa não, mas é uma bênção, viu? Então, na quarta-feira a Lecimar estará falando. Na quinta-feira nós teremos aqui o nosso dia de gratidão. Estaremos juntos agradecendo, Dia Mundial de Ação de Graças. Então nós vamos juntos agradecer ao Senhor, porque Deus tem nos livrado, tem nos abençoado, mesmo no meio à pandemia. Então nós vamos, eu espero, lotar aqui esse templo. Vamos fazer o nosso círculo de oração e vamos juntos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo Dia Mundial de Ação de Graças. Na sexta-feira, a irmã Cláudia Midon, que também é psicóloga, estará aqui, vai falar sobre essa ansiedade, a dificuldade que nós enfrentamos, esse medo do futuro, medo do amanhã, depois da manhã, como vai ser o ano que vem. Ela estará aqui fazendo essa abordagem também. Ela é líder do Celebrando Recuperação em Petrópolis e estará aqui. No sábado, a preletora será a doutora, a psicóloga Elizabeth Pimentel. Elizabeth é preletora pelo Brasil afora, já esteve aqui por 3 vezes, 2 vezes na igreja e uma vez aqui pelo grupo de mulheres de Petrópolis, e ela estará aqui também como preletora, falando naquela noite, cuidando do seu coração. Domingo pela manhã, pastor e psicólogo estará aqui, pastor Paulo César. Ele estará aqui, ele é autor de livros, também Elizabeth Pimentel, escritora de vários livros. Ele estará aqui domingo pela manhã, e ele vai falar sobre o luto. As pessoas que estão vivendo esse momento de luto, que perderam parentes, perderam entes queridos. Domingo pela manhã ele estará aqui. À noite eu estarei encerrando, falando sobre a ansiedade. Então vai ser uma semana, eu acredito, de bênção. Reserve um dia, ou venha todos os dias, indique pessoas, diz: eu queria indicar, vai lá, vai ser bom para você. Você vai ouvir uma palavra de uma pessoa que é cristã, mas que também é psicólogo, abalizada por conhecimento técnico, científico, que estará orientando você. Então nós estaremos juntos a semana toda. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 13. Mateus 13. Diz assim, a partir do versículo 1: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou,
e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de viver mais um dia. Obrigado, ó Deus, pela saúde, pelo discernimento que Tu tens dado a cada um de nós, pela capacidade, ó Deus, de raciocinar, de enxergar as coisas ao nosso redor. Muito obrigado, ó Deus. E nesta hora, ó Deus, pedimos que Tu te valas, ó Deus, desta percepção que temos, e Tu alcances, ó Deus, o nosso coração pela pregação desta hora. Que Tu venhas nos influenciar de tal maneira que não resistamos à manifestação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Lembro-me que quando ainda estava fazendo o bacharelado em teologia, havia um professor americano, Samuel Lee Wright, e um dia ele, andando entre as fileiras da sala de aula, ele passou pela carteira de um colega de turma. Ele olhou na mesa, na carteira do colega, e ele viu um livro, O Sermão do Monte, escrito por Elton Led, um outro americano. E o Sermão do Monte, quem conhece o livro de Elton Led, ele é um livro mais ou menos dessa grossura, com 1000 e tantas páginas. E aí Dr. Samuel Lee Wright parou diante da carteira, olhou para o livro, O Sermão do Monte, e ele fez o seguinte comentário: será que Jesus queria dizer tudo isto, mais de 1000 páginas, só no Sermão do Monte? Na verdade, quando se faz um comentário a respeito de um texto, eu gosto muito de comentaristas, de ler comentários bíblicos. Kuhlman, gosto de D.L. Moody, gosto de ler bons comentaristas, Norman Russell Chaplin, gosto de ler alguns que também são alegóricos, por exemplo, O Futuro Glorioso do Planeta Terra. Gosto de ler Ray Summer, Digno Cordeiro. Há inúmeros comentários bíblicos excelentes que nós podemos pegar e podemos nos debruçar sobre eles para entender um pouco da história do texto, no momento em que foi escrito, a linguagem que foi escrita. Mas eu fico maravilhado mesmo quando eu tenho um texto bíblico que o próprio pregador, o próprio escritor, ele explica aquilo que ele escreveu. Lembro-me que a primeira vez que estive aqui, depois de estar pastoreando, eu cheguei aqui à igreja, convite da igreja para vir conhecer a igreja, e eu entrei, sentei lá atrás. O irmão Willa estava dirigindo uma classe da escola bíblica dominical, e eles estavam estudando um comentário do livro de Atos dos Apóstolos. E aí, naquela lição que eles estavam estudando, disse o professor, irmão Willa, Dr. Willa de Oliveira, ele disse: provavelmente o que é que estava pensando o autor desse texto quando faz esse comentário sobre o apóstolo Paulo? E o irmão Abilene disse assim: como alguém pode saber o pensamento do autor enquanto escreveu esse texto? Eu estendi a mão, estava na classe, havia chegado cedo para pregar aqui, e eu disse: o escritor estava pensando nisto, nisto, nisso, nisso e nisso. E o doutor Willa olhou para mim e disse: como é que você sabe o que o escritor estava pensando? E eu disse: ele é simples, fui eu quem escreveu esse livro que está na sua mão, Comentário dos Atos dos Apóstolos.
E ele então olhou o texto, olhou para mim, e tinha uma foto do lado, na orelha da capa, e ele então fechou e disse: o que é que eu estou fazendo aqui à frente? Vem para cá dar aula, que eu não vou mais dar aula com o senhor sentado aí. Na verdade, quando o próprio escritor, ele se põe a dizer o que ele estava pensando, nós não corremos o risco de ser influenciado nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós vamos andar em cima, exatamente em cima das linhas do que o escritor colocou. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. E os discípulos estão andando com eles, estão em dificuldade de entender. Eles dizem: Senhor, diz para a gente, conta para a gente o que o Senhor disse. E lá no versículo 18, Jesus começa a fazer a interpretação da parábola que ele mesmo contou. Ou seja, nós não temos nenhuma possibilidade de erro, nenhuma sequer, porque é o próprio Jesus quem interpreta a parábola do semeador. No versículo 18 em diante, ele diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor disse que um semeador jogou semente à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-nas. E o Senhor pode explicar? Jesus disse: é muito simples. Este, à beira do caminho, é aquele que ouve a minha palavra e ele não guarda esta palavra. É a pessoa que ouve uma pregação, que ouve o cântico de um hino, mas ele não consegue absorver, ele não consegue guardar no seu coração aquilo que ele está ouvindo. Jesus está falando de pessoas que não tomaram uma decisão, que não assumiram compromisso. Elas simplesmente ouviram, mas não se comprometeram, não entregaram a vida a Jesus, não disseram, não foram batizadas, não disseram a Jesus que iam fazer coisa alguma. Jesus está dizendo: essas pessoas são a semente à beira do caminho, porque diz que logo que a semente caiu, antes que ela germinasse, antes que ela desaparecesse na terra, imediatamente vieram as aves dos céus e comeram as sementes. Ou seja, ela não produziu coisa alguma no coração de alguém, imediatamente foi arrancado. E aí Jesus continua fazendo a interpretação ainda desse texto. Jesus diz no versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus conta o segundo tipo de solo a receber a palavra, é um solo rochoso, ou seja, formado por pedras. A semente cai ali e ela encontra algum jeito de se acomodar ali naquele lugar, e ela começa a tentar germinar, mas porque é um solo rochoso, ela não consegue que suas raízes possam se firmar. E os irmãos sabem tão bem quanto eu que planta precisa de água, precisa de seiva, precisa de terra, precisa de receber do centro da terra a sua seiva, para que ela possa crescer, ela possa se desenvolver, ela possa frutificar. Mas aquela que cai sobre o solo, sobre a pedra, disse Jesus, ela tenta até se desenvolver. Eu tenho conhecidos meus que já ouviram a palavra de Deus, já ouviram a pregação de Deus. Eu lembro de um deles, Luizinho, ele dizia para mim: olha só, eu gosto de ir à igreja, eu gosto de estar lá, mas ele disse, eu recebo essa palavra, mas Deus não falou o meu coração, Deus não tocou o meu coração. Jesus diz, ele mesmo está interpretando, é semente que cai sobre a pedra.
ela não consegue aprofundar as suas raízes. E vindo o sol, ela seca, porque ela não tem raízes profundas. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Que a palavra caiu no coração, mas não produziu raízes profundas. E são facilmente arrancáveis. Eu não sei se alguém conhece uma semente que alimenta os pássaros, chamada alpiste. O alpiste normalmente ele cai sobre a terra e a raiz dele não desce na profundidade, ela se espraia por cima da terra. Qualquer puxãozinho, não precisa fazer força, ele é arrancado. Sabe por quê? Porque a raiz não consegue descer. O bambu, esse que nós conhecemos, o bambu chinês, ele desce primeiro 24 metros, para depois ele começar a subir. Dificilmente, quando bate, você já viu um bambu no chão. O vento bate, ele enverga, vai quase ao chão. Quando passa a ventania, ele está em pé outra vez, porque ele tem raízes profundas. Mas Jesus diz: se a palavra não conseguir produzir raízes no seu coração, sabe o que acontece? No primeiro sol, ela seca. E aí, nada se aproveita, de jeito algum. Jesus continua interpretando ainda, diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aí você vai dizer: pastor, quem são esses? Jesus já está dizendo: são aqueles que vêm à igreja, são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra de Deus, conhecem a palavra com profundidade, mas diz: são as coisas deste mundo, a preocupação deste mundo faz com que esta palavra se torne infrutífera no seu coração, infrutífera no reino de Deus. Está tão preocupado, disse Jesus, diz aqui o versículo 21, chega a angústia, a perseguição, e essa pessoa, 22, aquilo que foi semeado por causa das preocupações e a fascinação pela riqueza, essas coisas sufocam a palavra de Deus no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo exatamente assim. Nós temos muitas atividades e teremos mais ainda no ano que vem, e teremos ainda mais daqui a 3, 4, 5 anos. Teremos cada vez a nossa agenda mais cheia. Eu não sou tão velho assim, tá assim, já entenderam que velho, mas não assim. Mas eu sou do tempo que você chegava ao armazém, balcão, lá no fundo um depósito, e o balconista lá, o que atendia no armazém, dizia: o que você quer? Você olhava para ele e dizia: você tem coloral? Ele dizia: você, só um minuto. Ele ia lá, abria a porta do depósito, entrava lá dentro do depósito, levava um tempo, daí a pouco ele voltava com coloral. Você não via nada do que tinha lá dentro do depósito, você não sabia de coisa alguma, nada mais atraía você. Lá dentro podia ter milhares de coisas, mas você só levava para casa o coloral. Aí veio o mercado, que você tem que entrar, e você diz: eu preciso de um acendedor de carvão para fazer um churrasco. E você vai ao mercado, e você chega ao mercado, e aí você entra no mercado, aí você olha e diz: mas eu preciso levar banana também. E você vai andando, e você chega na seção de churrasco, diz: eu tenho essa faca aqui, é melhor do que a que eu tenho lá em casa, eu vou comprar também. E você vai se comprometendo, vai gastando o seu tempo, o tempo que você tem, você vai fazendo umas coisas. E aí surgiu a internet. Peste ruim. Você pega o seu celularzinho, deitado na cama querendo dormir, aí aparece lá, promoção do dia.
Você não pode perder a Black Friday. E aí você começa a ver. Você não ia dormir? Você não precisa mais ir até o armazém, nem ao mercado. Ele vem à sua casa, lhe ocupa você o dia inteiro no celular. E a gente tem cada vez menos tempo. Cada vez a nossa agenda fica mais cheia. E Jesus disse: essas coisas, elas vão sufocando a palavra que foi semeada em você. E você, sem perceber, essa palavra que está em você, ela morre ou ela não produz frutos. Quanta coisa a gente faz, quantas coisas desnecessárias, e a gente fica preso o dia inteiro. Lembro-me de um garoto que veio um dia conversar comigo, encaminhado pela mãe, e aí ele entrou, sentou, uma família muito simples, e eu disse: qual é o seu problema? Ele disse: eu tenho assim muita dificuldade, porque minha família sempre foi pobre, a gente sempre teve muita dificuldade. E eu disse: o que você pensou em ser? Garoto ainda, com 17 anos. E ele disse: eu queria ser militar, mas não dá para eu ser militar, só se eu for soldado no exército aqui. E eu disse a ele: você tem celular? Tenho. Tem internet em casa, tem Wi-Fi? Ele disse: tem. Porque hoje a pessoa, por mais simples que seja, tem o seu Wi-Fi, tem o seu celular. E eu disse a ele: então, você não estuda porque não quer. E ele falou: mas estudar como? E eu disse: há centenas de apostilas para concursos nas academias militares no seu celular. Quanto tempo você passa por dia no celular? E ele deu uma risadinha e disse: o dia inteiro. E eu disse: então, você só tem que aprender o que você tem que olhar no seu celular. E ele estava com o celular assim no banco da poltrona que ele estava sentado, no sofá, e ele olhou para o celular e eu disse: aí dentro você tem centenas de apostilas de graça para você estudar. Nós estamos muitas vezes deixando que coisas sufoquem a nossa vida e principalmente sufocando a palavra de Deus. Temos que aprender a selecionar. Eu não gosto de jornal, não gosto de assistir jornal, noticiário. Tem que assistir para se informar. Para quê? Que eu quero saber se alguém levou uma facada lá na Bahia. Para quê que eu quero saber se caiu um avião em Angola? Para quê que eu quero saber se a Bolsa Americana caiu, despencou? Eu não tenho dinheiro aplicado na Bolsa. A gente perde muito tempo fazendo aquilo que não é necessário. Na minha classe da escola dominical, uma jovem disse assim: pastor, como que o senhor sabe tantos versículos de cabeça? Eu disse para ela: assistindo novela. E ela olhou para mim e disse: é? Falei: é só ficar assistindo novela todo dia que você vai decorar vários versículos. Ela falou: você está brincando? Falei: difícil até de entender, né? É claro. Como que guarda? Estudando. Como que memoriza? Trabalhando. Como é que você aprende matemática, engenharia? Como que você aprende arquitetura? Você aprende, seja a área que for, é estudando. E como que você aprende a palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus. Jesus diz: mas essa expressão, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus em você. O que sufoca a palavra de Deus no seu coração? E aí Jesus encerra dizendo: mas aquele coração que a palavra caiu, aquela terra, a palavra caiu e produziu 100, 60, 30, Jesus disse: é o coração bom. É o coração que caiu,
produziu raízes profundas, não deixou pedras no meio do caminho e muito menos as preocupações desse mundo sufocaram. Há muita gente assim, que ouve a palavra de Deus e buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, o reino de Deus. Se você que está me ouvindo em casa, ou que está aqui, se você trocar o tempo que você tem, está gastando sem necessidade, por oração, leitura da Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver o retorno em termos de comunhão. Pense nisto, curve a sua cabeça. Ore ao Senhor. O salmista, ele diz ao Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz: apresente-se diante do Senhor com hinos, com cânticos, hinos de louvor ao Senhor nosso Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É preciso ter tempo para dedicar ao Senhor. É preciso separar tempo para Deus, para que as riquezas deste mundo não separem você do Senhor, para que as preocupações deste mundo não afastem você do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, que essa palavra, Deus, ache guarida, lugar no nosso coração e produza em nós frutos a 100, 60 e 30 para o reino do Senhor. Cada palavra que caiu no nosso coração é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.